É, Olá, pessoal. Eu estimo que todos vocês estejam bem. No estudo de hoje, vamos analisar o projeto, né, realizado desse último ano, que vai ser os estudos anéis de crescimento de Eremantos eritropalpos provenientes de povoamentos nativos em Minas Gerais, apresentado por mim, Suzana de Souza, com o apoio da FAPEMIG, CAPES e CNPq. Como dito, eu sou Suzana de Souza. Atualmente eu sou bolsista pelo edital da FAPEMIG 10 de 2022 e sou graduando do oitavo período de Engenharia Florestal. E a orientadora responsável pelo projeto é a professora Ana Carolina Maioli Campos Barbosa, engenheira florestal, mestre em tecnologia da madeira e doutora, né, em engenharia florestal. Para familiarizar vocês com alguns termos, então vamos lá. A dendrocronologia, né, laboratório o qual eu faço parte, e a professora Ana responsável, é a ciência que usa, né, os anéis de crescimento datados no seu ano exato de formação para analisar os padrões de tempos e espaços. Então, analisando a figura do lado direito, nós temos que essa parte mais clara, ela é resultado de uma atividade fisiológica mais intensa na primavera-verão. Então, as células são mais espaçadas, são maiores, né? Espaçadas não maiores, então dá essa coloração mais clara. E esse anel, né, mais escuro, esse círculo, por enquanto vamos chamar assim, mais escuro, é resultado do outono e inverno, onde a atividade fisiológica é menos intensa, então as células são menores e mais adensadas, ok? Ok. Nessa amostra, dá para ver que nós temos 5 bolinhas. Até essas 5 bolinhas vermelhas, esses pontos vermelhos, temos 5 anos. Mas como dá para ver, decorrer da toda a amostra, nós temos muito mais anéis, ok? Então, esses são os anéis de crescimento das árvores, ok? Então, nós não sabemos quando a árvore foi plantada, mas nós conseguimos identificar a idade dela, contando esses anéis de crescimento. E aí é uma conta fácil. Se essa amostra tem 33 anos e ela foi cortada em 2023, significa que ela foi plantada em 1990, ok? Falando um pouquinho da espécie. A candeia, né? Eremanthus erythropappus, a espécie trabalhada, é uma espécie arbórea pertencente à família das asteráceas. Ela é distribuída por todo o sudeste do Brasil em altitude de 900 a 1.800 metros. Ela é uma espécie de muita importância comercial, de grande interesse mesmo, porque ela produz um óleo chamado alfa-bisabolol. Esse óleo possui propriedades difúngicas e anti-inflamatórias. Então, quando incorporados, né, dentre os ingredientes de cosméticos e remédios, a sensibilidade e a irritabilidade diminuem muito. Ou seja, por isso esse grande interesse na espécie. Os discos, né, analisados, as amostras analisaram, são provenientes de 3 sítios no sul de Minas Gerais, que é Lambari, Baipendi e Maria da Fé. A metodologia aplicada. Na primeira imagem eu mostrei para vocês coníferas. Então, os anéis de crescimento de coníferas, né, são muito mais fáceis de se identificar do que em folhosas. A espécie, né, as folhosas, como vocês vão ver aqui agora, completamente diferente. Então, o primeiro passo nosso é separar as amostras, todas bonitinhas, organizá-las por sítio. O segundo passo é lixar. A gente passa uma sequência de lixas abrasivas com gramaturas diferentes para deixar bem polido a superfície e facilitar a identificação desses anéis. Como dá para ver na imagem C, como é que fica no final. E na imagem D, nós marcando os anéis de crescimento delas para identificar, né, quantos anos a espécie tem, ok? E na imagem E nós temos o esqueleto plot, que é o nosso gráfico de esqueleto. E aí nesse gráfico de esqueleto a gente marca horizontalmente a distância de um anel ao outro, mas pela visão do observador. Ou seja, o que para mim pode ser uma distância grande, para vocês podem não ser, ok? Depois disso, as amostras são analisadas com o sistema de medição digital, o LINTAB 6, com precisão de 0,001 milímetros. E aí, nesse aí, ele
analisa perfeitamente a distância de um anel ao outro e correlaciona isso dentro de sítio e dentro das amostras. Que nós colocamos lá no aplicativo Cofecha. Quem faz a análise estatística para ver se está correlacionando é um aplicativo chamado Cofecha. Então a gente passa todas as amostras na mesa medidora e depois nós vemos a correlação e tudo mais. Se não estiver correlacionando, a gente volta as amostras, vê o que a gente pode ter feito ali de errado e tudo mais. Aí nós vamos para a segunda etapa do estudo, que é a extração do óleo. A gente usa um destilador a vapor. Então, dentro desse destilador a vapor, ele tem um cesto. Então, para a gente colocar a amostra e, né, extrair o óleo, nós transformamos as amostras analisadas, estudadas, com os dados guardados na primeira etapa, em cavacos. Então, a gente transforma em pequenos pedacinhos de madeira, como dá para ver na imagem B, e nós peneiramos. Por que nós peneiramos? Para poder retirar a poeira, né, cavacos menores, porque nós usamos um destilador a vapor. Então, não se deve ter contato com a água, ok? Na imagem C tem o destilador a vapor, ele chega de 50 e 60 graus, e aí, na parte inferior dele, dentro dele, né, tem água. Aí a água aquece nessa temperatura, o vapor passa, né, entre a entre as entre as entre os cavacos, né, ali, e aí no outro lado, por separação, né, de água e óleo, nós conseguimos extrair o óleo. Para tirar o óleo, a gente abre uma torneirinha, retira toda a água, até chegar no óleo, sai um pouquinho do óleo, sai não, tirar toda a água e aí a gente fecha a torneirinha e aí abre a torneirinha de novo e coloca só o óleo em outro recipiente, ok? E o óleo é quantificado quanto ao seu rendimento em relação à massa de madeira. Vamos dos resultados, né? Depois de toda essa primeira parte dessa primeira e segunda etapa, nós conseguimos analisar um e o outro. E as curvas de crescimento cumulativo do DAP dos indivíduos de cada sítio permitiram a comparação da taxa de crescimento anual, sendo Lambari 0,46 centímetros por ano, Maria da Fé 0,74 centímetros por ano e Baipendi 0,38 centímetros por ano. E a idade média para atingir o diâmetro mínimo de corte, Lambari 12 anos, Maria da Fé 8 anos e Baipendi 16 anos. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo que Maria da Fé ela tem um crescimento de centímetro por ano maior do que os outros. Então, como ela tem um crescimento maior por ano, o diâmetro mínimo de corte dela é mais rápido, se atinge mais rápido que os outros sítios. Como ela cresce mais rápido, ela cresce mais rápido, ela gasta menos tempo para atingir o tempo que se pode cortar, né, segundo a legislação. E Baipendi, que demora 16 anos para poder atingir o diâmetro mínimo de corte, demora mais anos. E Lambari está ali entre o intervalo de um e do outro, ok? Os resultados mostram, né, uma grande variação de crescimento entre indivíduos do mesmo povoamento e entre sítios. Ou seja, essa variação de crescimento, por quê? Porque Maria da Fé, como visto aqui, ó, demora 8 anos para atingir a idade de corte dela, né? Comparado com o Baipendi, que dura 16 anos, demora 16 anos para cortar, ou seja, o dobro do tempo. Ok. Confirmando o potencial de estudo com anéis de crescimento para prescrição de manejo específico por sítio. Ou seja, como a gente conseguiu fazer essa análise de diâmetro mínimo por sítio, né, diâmetro mínimo de corte por sítio, confirma o grande potencial da gente usar dentro da cronologia para definir mais sítios e tudo mais. Assim, a gente não precisa falar assim, todos os sítios vão demorar 16 anos para atingir o diâmetro mínimo de corte. Não, às vezes tem sítio que é mais rápido, como a gente conseguiu analisar em Maria da Fé, ok?
Mas, contudo, mais estudos são necessários para compreender a influência das variáveis climáticas, bem como a variação do rendimento do óleo essencial e de acordo com a idade, taxa de crescimento e diâmetro proveniente das árvores, ok? Espero que vocês tenham entendido a correlação direitinho, como a gente conseguiu, é, como nós conseguimos chegar a esses dados e tudo mais, desde o processo da marcação dos anéis até na mesa medidora para identificar, né, o crescimento anual de cada amostra, né, e depois relacionadas com o sítio, ok? E aqui, né, tá mostrando também que o crescimento de cada sítio, Lambari, Maria da Fé e Baipenti, para vocês terem uma visão melhor. Como dá para ver, Maria da Fé, né, o crescimento maior. E é isso. O meu agradecimento a todos vocês. Fica o convite para vocês irem lá no laboratório, conhecer um pouquinho e tudo mais. Ok? Muito obrigada pela atenção